Vamos lá, pessoal. Boa tarde. Mais uma live. Essa live, ela tem um gostinho especial. Tem a participação ilustre do senhor João Valles. Esse técnico formado pela gente fez, por competência, o técnico em edificações e o técnico em segurança do trabalho. Senhores, prestem atenção na história desse profissional. Ele, por intermédio, depois que ele fez a certificação por competência, ele conseguiu conquistar a sua casa própria. E não é uma casa qualquer, não, um casarão. Eu vi algumas imagens, algumas fotos, alguns vídeos. Estou esperando ele entrar aqui e para que a gente possa contar um pouco da história dele. Ele fala também, durante o testemunho dele, que depois da certificação ele conquistou o carro. Ele fala, não é o melhor carro, eu acho que ele está querendo... o foco dele é uma Ferrari, tá tudo certo. Mas ele já tem 2 qualificações com a gente. E foi essa formação, essa qualificação técnica que proporcionou essa extrema melhoria na sua qualidade de vida. Eu tô esperando o seu João entrar. Quem tiver aqui do Grupo Educacional IETAM, já aciona o time do marketing, já fala com ele. Seu João, Marcelo já tá esperando o senhor na live, para que a gente possa bater esse papo, ele conte a história dele para vocês, como que ele fez para conquistar a casa própria e como que ele fez para conquistar esse carro, tudo isso depois da certificação por competência. Então, para você que ainda tem um certo receio ou ainda não entendeu o que é a certificação por competência, ontem eu fiz uma live especial sobre o Dia do Técnico, o dia 23 de setembro. Ele é comemorado porque Nilo Peçanha, 7º presidente negro do Brasil, foi o camarada que deu o início, inaugurou 19 escolas de aprendizes artífices. E foi aí que deu início para a formação profissional. Então, Nilo Peçanha é o camarada que deu início, é o patrono da formação profissional técnica e tecnológica. E a Lei 5.524 de 68, eu pesquisei essa lei ontem, e eu acredito que esse seja o número. 5.524 de 1968. Que ela institui a atribuição do técnico. Que ela institui o... Seu João, fala pro seu João se identificar aqui, pedir para participar, pra gente bater esse papo, tá? E essa lei... pode mandar. Essa lei de 68, no artigo 3º, no inciso 3, ela fala já sobre a certificação por competência. E é importante vocês fazerem essa pesquisa. João Vitor Oliveira, o pessoal tá entrando, tô no aguardo aqui, ó. Tá aqui, ó. Seu João Vale, seu João. Fala, seu João. Tamo junto. Estamos só esperando o senhor aqui pra gente dar início, entender como é que foi a sua formação. O senhor tem que pedir para participar, seu João. Excelente, seu João tá na área. Vamos lá, seu João. Vocês vão conhecer. Seu João, já deu aceite, agora o senhor tem que aparecer aqui para mim. Já tá tudo permitido. Vamos aguardar o seu João entrar. Não sei se o senhor tá com algum problema de conexão. Peça ajuda pro time do marketing aí. Ou então faça a solicitação novamente. Eu estou fazendo a solicitação, ó. Não estou escutando. Tá ouvindo o que eu estou falando? Tá todo mundo ouvindo o que eu estou falando? Sim ou não? Tá todo mundo ouvindo o que eu estou falando? Só... Então, fiz a avaliação no site de vocês, me deparei com questões alternativas erradas, que acabou me prejudicando. Como proceder? Tá todo mundo me ouvindo. O senhor entra em contato com o consultor, tá? O seu João não está conseguindo participar. Ou você que é o dono do... Tá, vamos lá. Primeira pergunta, em relação às questões. Entre em contato com o consultor que está fazendo a sua avaliação, tá? Que está fazendo a sua avaliação. E esse consultor vai dar o direcionamento para o senhor. Esse problema, ele não vai ser seu. Esse problema é nosso. A gente resolve e corrige. O menor problema é esse. O maior problema é não ter uma qualificação.
E aí, quando a gente não tem uma qualificação, pode ser que a gente olhe para todos os problemas antes de ter a qualificação. Olhe para a solução maior, que é não ter a qualificação e resolver tendo essa qualificação. A resolução das questões, a verificação das questões, isso tem a ver com o corpo pedagógico. O corpo pedagógico com certeza vai resolver. Se tiver errado, vai corrigir, vai anular. Igual prova de concurso público. A gente faz uma prova de concurso público, vez ou outra uma questão não é anulada. Vez ou outra uma questão não tem que ser alterada. Sim ou não? Sim. Eu já fui concurseiro. Existe, eu vou explicar uma coisa aqui para vocês, tá? Enquanto o seu João está entrando, existe algo chamado perfeição. Perfeição. E existe outras chamadas ser humano. São coisas totalmente diferentes. Vocês conseguem entender? A perfeição, ela não está relacionada com o ser humano. Então, todo mundo está passivo de errar, de falhar. Só que às vezes a gente está tão focado no erro, na falha no erro, que a gente olha para um problema, aí uma pessoa traz uma solução. Ao invés de nós abraçarmos essa solução e ir para cima, a gente dá outro problema para aquela solução que foi dada. Aí outra pessoa vem, opa, solução. Aí, problema. Tá com tua visão no negativo, no problema, na crítica, no erro. Muda a tua visão, pô. Ó. Tá vendo essa lente aqui? Coloca a lente da solução do problema, resolver o problema. Isso é simples, só falar com quem está atendendo você. Essa pessoa vai falar com o pedagógico, resolveu, pronto, acabou. Mais difícil. Foi o que Nilo Peçanha fez lá em 1909, 116 anos atrás. Que só quem tinha acesso à educação eram os filhos dos nobres. Tinha acesso à educação superior. Nilo Peçanha, presidente negro, olhou e falou assim: Tá com problema na solicitação do Instagram. pois é, eu tô chamando ele aqui e não tô conseguindo. Seu João, eu tô mandando o convite pro senhor aqui. Vamos tentar entrar. Se a gente não conseguir hoje, seu João, você tá seu João tá aqui, está tentando entregar esse conteúdo para vocês, essa live para vocês. Se não está dando certo, olha aí, acho que funcionou. Agora vai. Agora vai, agora vai. Parece que sim. Agora vai. Cadê o seu João? Pois é, meu amigo, eu sei que foi Tá tentando abrir. Só, enquanto a sua câmera abre, seu João, só respondendo meu amigo aqui, você tem total direito de perguntar, mas eu também tenho total direito de falar para você focar na solução. Teve um problema, a gente vai resolver. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Esse problema de alguma alteração em questão, na prova e tal, isso é normal, isso acontece em faculdade, acontece em todos os lugares. Mas o maior problema é quando a gente não coloca o nosso foco na solução. E em relação a problemas, nós já tivemos vários problemas. Vale, seu João, eu vou já conversar com o senhor, só terminar de responder esse camarada aqui. E aí, nós já passamos por vários problemas, principalmente no grupo educacional ETAM. Quem acompanha a gente há muito tempo, quem é egresso antigo, sabe que quando nós iniciamos o processo de certificação por competência, essa metodologia inovadora que vem beneficiando pessoas, assim como o seu João Vares aqui, que vai contar a história dele. Quando nós iniciamos, senhores, não tinha CFT, não. Quando nós iniciamos, era o CREA. E a classe de técnicos ficava totalmente à margem. O CREA não dava a mínima para os técnicos. A mínima. Focava apenas nos engenheiros. Por quê? Eram os engenheiros que, na cabeça deles, iria trazer ali o máximo de retorno financeiro, porque todo mundo pensa com retorno financeiro. E aí a classe de técnicos, a classe dos técnicos, se sentindo ali reprimida, esquecida. O que fez? Vamos montar um conselho nosso. Fala pro pessoal parar de ficar me ligando aí do marketing. E aí, foi aí que veio o CFT. E o CFT foi um movimento da classe dos técnicos para dar uma maior valorização para os técnicos. Porque, de verdade, senhores, são vocês que movimentam a economia do país. Vocês são a força do país. Eu estou falando isso para vocês porque eu sou engenheiro, pô.
Eu fiz engenharia mecânica na Universidade Federal do Pará. E quando eu fui para o campo de batalha, que eu entrei numa fábrica, eu, engenheiro formado, bonitinho, formado, quem me deu direcionamento, quem me ajudou foram os técnicos, foram os mecânicos, galera que tinha feito lá a formação inicial. Eles tinham conhecimento real, prático, do que estava acontecendo na fábrica. Então, toda essa movimentação de problemas, na época, quando era o CREA teve um período, o CREA disse pra gente assim, não aceitaremos mais ninguém da certificação por competência. Nós travamos uma guerra contra o CREA, juridicamente falando, e vencemos. Depois disso, nós conseguimos voltar a emitir os registros pelo CREA, e logo em seguida veio o CFT, e o CFT, por ter consciência e entender o que é a certificação por competência, trabalha em parceria com a gente aí, entende que é um movimento de inclusão profissional. Então, vamos lá, seu João. Eu quero ouvir um pouquinho da sua história, quero ouvir por que o senhor escolheu fazer a certificação com o Grupo Educacional ETAM, um pouco da sua história profissional, como que começou. Eu sei que o senhor pelo sotaque, o senhor é português, né, Sérgio? E eu estava falando anteriormente que Nilo Peçanha foi o presidente do Brasil que inaugurou, ele fundou 19 escolas em 1909, há 116 anos atrás, no dia 23 de setembro, por isso que ontem foi comemorado o Dia do Técnico. Ele deu o pontapé inicial nessa formação técnica e tecnológica. Então, ele é o patrono da formação técnica e profissional do Brasil. E ele era filho de um português. O pai dele era um português, padeiro, uma família humilde, e ele entendeu que a educação era a ferramenta que ele precisava para crescer. E ele fez a faculdade de Direitos e teve uma carreira política, foi presidente do Rio de Janeiro e chegou na presidência do Brasil. E aí ele quis levar essa formação, essa ferramenta, para os jovens que estavam à margem, que eram marginalizados. Foi aí que começou, deu início ao Senai, o FPA e etc. Mas vamos lá, seu João, hoje é para a gente falar do senhor e entender aí como é que foi a sua trajetória, entender a sua história, ouvir um pouco de como que o senhor construiu tudo isso. Pronto, antes de mais nada, boa tarde a todos. O meu nome é João Valles, como o Marcelo já falou. Hoje eu sou técnico em segurança de trabalho e técnico em edificações. Ambas as certificações eu fiz por competência. Por que eu fiz as certificações por competência? Porque é assim, eu já tenho 50 anos e já tenho vasta experiência em algumas áreas, não em todas, mas na área de segurança de trabalho, bastante experiência, adquiri bastante experiência, e aí por falta de oportunidade, e onde eu moro, também não tem escolas técnicas não tinha escolas técnicas que dessem o curso, ou seja, que dessem o curso de formação de técnico de segurança do trabalho. Hoje tem uma escola técnica do governo, mas no módulo semipresencial. Eu percebi que o pessoal que faz o semipresencial sem experiência absolutamente nenhuma. Infelizmente, tem vários técnicos formados que eu conheço e não têm absolutamente experiência nenhuma e não se lançaram no mercado porque o curso é muito raso, não é? A formação é muito rasa, ok? Que a pessoa vai um dia por semana, não tem um professor para ser tutor, tem um professor de outra área aleatória para dar a tutoria e não trazem uma formação, como é dizer, uma formação firme, não é? Aí eu como já tinha alguma experiência na área, trabalhei como bombeiro em Portugal, trabalhei como bombeiro em várias empresas no estado de São Paulo, empresas grandes, nacionais. Aí com os técnicos, e tenho que dizer que foi com os técnicos, adquiri experiência, adquiri conhecimento. Aí eu disse assim, cara, se eu achei assim, do nada, parece que foi uma questão de sorte, foi Deus, né? Que me mostrou que tinha o IETAM. Eu entrei em contato com o IETAM, confiei, porque existe também o fator confiança, porque hoje vocês sabem que existe muita gente de má índole querendo aplicar o golpe, mas eu disse assim, eu vou confiar. A primeira pessoa com que eu falei do IETAM foi Marcelo.
Foi mesmo? Foi Marcelo. E foi a minha primeira certificação por competência, perdão, que eu estou assim meio gripado, ah, foi Marcelo, o meu primeiro contato, e a partir daí eu iniciei aí o serviço como técnico de segurança do trabalho. Hoje eu presto serviço para várias empresas, ah, me lancei no mercado sem medo, porque assim, o técnico recém-formado não pode ter medo de se lançar no mercado. Se o cara estiver com medo, meu amigo, não saia nem de casa. Que às vezes o cara sai de casa, às vezes, se sai com medo, pô, corre o risco de. Existem vários riscos na rua, então se o cara tiver medo, não saia de casa. Se eu digo assim, está com medo, não saia de casa. Eu não tive medo e me lancei, e graças a Deus, estou prosperando e quero prosperar cada vez mais. Hoje, por exemplo, já um cliente entrou em contato comigo, daqui a pouco saiu daqui, vou ainda tirar umas abelhas, e porque eu, além de técnico de segurança do trabalho, ter a minha empresa de segurança do trabalho, a Celab Emergency, eu também sou coordenador de proteção e defesa civil no meu município. Aí a Defesa Civil hoje é que faz esse trabalho. E vou tirar umas orelhas. Depois vou sentar no computador fazer os processos e a documentação do cliente. O senhor, então, para eu entender, o senhor tem uma empresa, o senhor atua como técnico de segurança do trabalho prestando serviço com a sua empresa para outras empresas, é isso? Isso, presta consultoria. Entendi. E, assim, seu João, antes, só para a gente entender, você não precisa falar assim em valores, tá? Mas para a gente entender aqui, em relação ao seu faturamento antes e depois da certificação por competência, estou falando em relação à grana mesmo. Quanto que foi assim um salto, se eu pudesse multiplicar por 2, 3, 4, 5, seria aproximadamente quanto, assim? Depois que o senhor fez o técnico por competência conosco. Eu ganho mais prestando serviço como técnico de segurança do trabalho pela minha empresa do que ganho pela prefeitura. Entendi, entendi. Mas assim, eu estou falando assim, E antes da o salto, certificação. pronto, eu vou dizer, o salto foram os 200%. Muito muito bom. Foram os 200%. Muito bom. Mas eu vou. É importantíssimo eu falar uma coisa aqui para as pessoas que estão ouvindo a gente agora, ou que vão ouvir a gente em algum outro momento, tá, seu João? Eu, eu sou acadêmico de psicologia, me formei em engenharia mecânica. Eu lidero um grande quantitativo de pessoas. Eu trabalho com muitas pessoas. Então, eu tenho uma percepção profissional, tanto que nós temos uma formação prática, que é o acelerador de carreira profissional, que é para aquela pessoa que está dentro de uma empresa, ela quer crescer profissionalmente, ou quer ser contratada, quer ser promovido. Existe uma metodologia para que a pessoa consiga alcançar isso. A gente vai estar lançando nos próximos meses o técnico empreendedor. Nós ficamos em primeiro lugar na revista Exame, categoria negócio de expansão. Então, a gente sabe empreender, a gente sabe vender, sabe fazer marketing, sabe fazer o negócio funcionar. E aí, eu acredito que existam técnicos como o senhor que não queiram mais estar trabalhando CLT e querem ter o seu próprio negócio. Só que para empreender, precisa ter técnica, precisa ter direcionamento para não passar pelas atrocidades que o empreendedorismo faz com que a gente passe, né? No início ali. É para reduzir os danos, não que não vai ter. Mas em relação ao senhor, em relação ao seu resultado, que o senhor até fez o vídeo da sua casa, que o senhor falou que o senhor conquistou um carro e tal, esse resultado, ele é diretamente proporcional com o seu nível de comprometimento em relação ao seu profissionalismo, a sua entregabilidade como profissional. Porque técnicos em segurança do trabalho, tem muitos. Técnicos em edificações? Tem muitos. Bombeiro civil? Tem de monte. De monte. E existem muitos que nem empregados estão e outros estão empregados e se acostumaram ali, se acabaram colocando como meta de vida mesmo aquele retorno financeiro mais baixo. E como o senhor falou, tem que se lançar. Na verdade, não ter medo de ir para o mercado de trabalho e buscar novas possibilidades de faturamento. O grande problema, seu João, é que a maioria das pessoas, a maioria dos profissionais, e isso faz parte do nosso comportamento humano a nível de sobrevivência mesmo, de proteção
da nossa integridade. Nós não nos colocamos em situações de desconforto, mesmo estando em um local ruim, porque é um ruim conhecido. Quando o ruim ele é conhecido, ele passa a ser minimamente prazeroso. Porque se eu vou me lançar, não ter medo de me lançar, como o senhor mesmo falou, nesse processo de me lançar, existem muitas incertezas, riscos. E a maioria das pessoas não querem correr esse risco, nem passar por essas incertezas. Mas o senhor só tem o sucesso que o senhor tem porque o senhor entendeu o jogo, o senhor precisa correr riscos, que o senhor precisa arriscar, que o senhor precisa ir, ter postura de enfrentamento, buscar a sua melhoria como profissional e investir, sobretudo, na sua qualificação. O senhor comentou ainda há pouco, no início da nossa live, que a formação regular aí no seu estado, ela é um pouco rasa, né? Na verdade, é rasa ali, é bem limitada. Uma aula e etc. E que o senhor conhece muitos técnicos que também não têm tanto conhecimento assim. E uma das competências ou das habilidades que podem reduzir o medo que o senhor falou é eu aumentar o meu nível de competência. Então, quanto mais qualificação eu tenho, quanto mais competência eu tenho, quanto mais habilidades, mais musculatura eu tenho, menos medo eu vou ter de me lançar, que foi o que o senhor falou. Então, o senhor já tinha repertório, o senhor já tinha conhecimento, já tinha experiência, o senhor aferiu essa sua experiência e transformou ela em um certificado técnico que lhe deu respaldo legal para o senhor falar assim, eu sou técnico, mas além desse papel, desse diploma, por atrás tem uma bagagem muito grande. Que essa bagagem muito grande, ela é competência sua, é mérito seu. E é por isso que o senhor está onde o senhor está, que o senhor conquistou o que o senhor conquistou. Porque eu não vendo facilidade para ninguém aqui, não. As pessoas, não quero que as pessoas pensem assim, ah, poxa, eu vou fazer o técnico por competência e vou ter uma casa igual ao do seu João, vou ter um carro, vou ter sucesso igual a ele. Não, meu irmão, você vai ter que trabalhar, vai ter que arregaçar as mangas, ir para cima e fazer o que tem que ser feito. O pessoal não quer trabalhar, seu João. Como é que pode? Tem que correr atrás, tem que correr atrás. E assim, ninguém consegue nada sozinho. Tem que fechar parcerias. Tem que fechar. Na área que eu trabalho, na área de consultoria, eu tenho que ter parcerias com o setor contábil, com os contadores, porque são eles que me indicam os clientes. Tenho que ter parceria com o engenheiro, que há algumas documentações eu preciso de engenheiro, e parcerias com médicos do trabalho e com médicos clínicos de outras especialidades, para eu ter o embasamento para poder fazer toda a documentação direitinho e trabalhar para trabalhar certo para as empresas minhas clientes. Exatamente. O que o senhor falou em relação à parceria é justamente a habilidade que, como o senhor falou, né, ninguém chega em nenhum lugar sozinho, só tem que ter ali parcerias, tem que ter um grupo de apoio. A maioria das pessoas hoje preferem estar num grupo, o grupo da cachaça, da bebida, da bandalheira, da brincadeira, e esquecem de colocar em intenção, como o senhor falou algo aqui, que o senhor acabou de soltar aqui um direcionamento milionário. Porque dentro da psicologia, existem vários teóricos, existem várias frentes, existem várias formas, existe, por exemplo, Freud, psicanálise, Gestalt, existem várias frentes, várias formas diferentes, existe a terapia cognitiva comportamental, várias frentes. Mas todos esses teóricos, em um momento eles deram as mãos assim, apertaram nisso daqui, a gente concorda. Isso daqui, de fato, todo mundo entende que é um mecanismo que influencia o crescimento de forma real de uma pessoa, que é o ambiente, que é o local onde ele está e as pessoas com quem ele se relaciona, com quem ele faz conexões. Então, certeza absoluta que o senhor deve ter uma habilidade enorme de fazer conexões, fazer amizades de forma intencional, fazer network, porque esse network, como o senhor falou, é o que garante ali um acesso para o senhor e certeza também que dentro dessas suas estratégias de network, dessas suas relações, não é somente uma relação eu só ganho, é uma relação ganha-ganha. Tem ali uma reciprocidade das duas partes, por isso que o senhor consegue ter todo esse relacionamento. Então, a gente vai e volta e vem para o mesmo ponto, pessoas, relacionamento, comunicação, certeza absoluta que o senhor dá show nisso daí. Então, o senhor acabou de soltar aqui um direcionamento para quem está ouvindo a gente, quem vai ouvir depois, isso que o senhor João falou aqui é
é um bizu milionário, coloca dinheiro no bolso, certeza. E, seu Exato. João, eu queria lhe fazer uma pergunta. Pode. Qual é o seu nível de satisfação em relação à certificação por competência? Quando o senhor veio conversar comigo, que eu converso com muitas pessoas, mas agora o senhor falando, eu puxei na minha memória, eu acredito que quando nós conversamos, o senhor deve ter me questionado bastante, né? E como eu estou à frente de algumas operações da empresa, eu também gosto de estar em contato com os clientes, para saber a temperatura dos clientes e ver como que está a nossa comunicação. Durante o processo, o que que fez o senhor fechar com a gente e não fechar com esse número? É uma enorme quantidade de escolas, empresas, sei lá o que que é isso, que se dizem fazer certificação de competência, mas ninguém bota a cara como a gente, ninguém faz o que a gente está fazendo. Mas o que que fez o senhor fechar com a gente e não com essas empresas? E qual foi o seu nível de satisfação depois de ter feito investimento e começar a colher os frutos? Bem, Marcelo, depois do primeiro contato eu fiz bastante questionamento, fiz bastante perguntei de como é que funcionava e também fui procurar na internet busca de satisfação com o IATAN, saber se era um, uma escola, que o IATAN também é uma escola, né? Fui me informar direito sobre o IATAN. O IATAN é uma escola que não tem só um polo, tem vários polos, que eu também vi, tem vários polos. Aí eu vi que é uma escola confiável, né? Através disso, eu disse assim, é aqui mesmo que eu vou fazer a minha certificação. Tem várias gente que oferece. Eh, Hoje, cada vez que eu abro algo do IETAN, daqui a pouco o algoritmo já me joga um monte delas para eu ir olhando e tal. Eu disse, não. Tudo que eu fizer é com a IETAM, porque ali eu posso confiar. E o meu nível de satisfação, cara, não é satisfação, é gratidão. É mais que satisfação, é gratidão. Porque eu estou onde estou, graças à certificação de competência que eu fiz com o IATAM. Eu fiz a certificação também de técnica de edificações, tenho algum conhecimento de construção civil, e fiz por quê? Porque, como eu falei anteriormente, eu sou coordenador de proteção e defesa civil. Eu sempre precisava de um laudo, sempre precisava de algum laudo simples, sem cálculo, não é? Eu tinha que precisar de engenheiro de secretaria de obras, de engenheiro de planejamento, e eu disse assim, rapaz, eu fico perdendo tempo. Eu disse assim, não, eu vou correr atrás de me certificar. Já tenho conhecimento, tenho bastante conhecimento, são 50 anos de vida, né? Eu iniciei a minha carreira de trabalho nas obras, na construção civil. Vai ver, eu comecei bem lá de baixo, como servente de pedreiro mesmo. Na realidade, como pastor de ovelhas. Como pastor de ovelhas. Comecei a trabalhar muito jovem. Aí, voltando ao assunto principal. Fiz a certificação como técnico em edificações. Hoje tenho credenciamento tanto no CFT quanto no CREA, como técnico de segurança do trabalho, que inclusive uma vez entrei em contato com o Marcelo, porque o CREA estava meio coisa, o Marcelo disse, não, se eles não fizerem qualquer coisa, a gente aciona o nosso jurídico. Foi. Qualquer coisa a gente aciona o nosso jurídico. Mas graças a Deus tenho o meu CREA já, tenho como técnico de segurança do trabalho e tenho o CRT como técnico em edificações. E como eu sou aquele cara que eu conserto tudo, mas com elétrica também, são 50 anos de vida, né? 50 anos de vida, 50 anos de experiência, 50 anos de que tive que eu estou aqui pensando para segurar aqui a minha emoção. 50 anos, não de extrema pobreza, mas de pobreza. Pronto. Sim, E o cara, quando é pobre, o cara tem que se virar de tudo e tem que aprender de tudo. Porque se eu puder exatamente. fazer a minha instalação, não preciso do eletricista para fazer. Por exemplo, eu tenho placa solar aqui nesta casa, ainda porque ainda não estou na nova. Tenho placa solar. As placas solares foi eu que instalei. Todo o sistema de energia solar. O senhor instalou? Eu que instalei.
É o que instalei. Quando agora mudar, tirar essas placas daqui do telhado, vou botar lá no telhado da casa nova, sou eu que vou instalar e já vou instalar com chave de transferência automática. Para que quando falta energia, a chave de transferência dar o salto para, para a fonte alternativa. E por aí vai, sabe? Por essa mesma razão, eu corri atrás de fazer as minhas certificações por competência, porque se eu tenho conhecimento, por que não ah, agregar esse conhecimento com um diploma, com uma Exatamente, certificação? exatamente. E assim, seu João, é muito, é muito engraçado porque a gente produz conteúdo, a gente fala, tô falando a gente, o Grupo Educacional Etan, fala da certificação por competência, e aparecem muitas pessoas ainda que não têm o entendimento. Eu entendo que essas pessoas não entendem o que é a certificação, mas hoje, no mundo que nós vivemos, é muito fácil a pessoa fazer uma pesquisa e entender essa metodologia, do que se trata a certificação por competência. E quando essas pessoas se deparam com algum anúncio do IETAM, aí as pessoas falam assim, ah, então quer dizer que não precisa mais estudar, ah, então quer dizer que é uma venda de diploma. É importante eu explicar aqui o seguinte, que existem dois públicos diferentes para fazer o processo de aferição técnica e se tornar técnico. O primeiro público é o que vai para o ensino regular. Esse público é um jovem que acabou de sair do ensino médio, ou está no terceiro ano do ensino médio, e ele vai para dentro da sala de aula. Por que ele vai para dentro da sala de aula? Porque ele não tem conhecimento algum sobre aquela profissão. Ele vai ter que desenvolver o conhecimento teórico e prático dele sentado numa cadeira, assistindo aula, fazendo prova e fazendo os trabalhos e as atividades práticas em laboratório. Ao final do curso, ele, dependendo da instituição, ele passa de 3 meses a 6 meses como estagiário, um estágio supervisionado. Eu já fiz estágio supervisionado quando eu saí da universidade. Fiz quando eu fiz o técnico de segurança também. A gente não aprende nada nesse estágio supervisionado. Nada, absolutamente nada. Não ensinam nada pra gente, nada com nada. Mas tudo bem. Quando nós somos jogados no campo de batalha, quando eu fui para dentro do chão de fábrica, que eu comecei a ver máquina parando, linha parando, o gerente industrial chegando comigo, Marcelo, a linha parou, meu Deus, está perdendo isso, está perdendo insumo, não sei o quê, o pessoal da produção enlouquecido. Aquilo é missão real, aquilo é problema, ali tem aprendizado. Ali tem aprendizado. E naquele momento ali eu olhava, meu Deus, como é que eu vou puxar o meu conhecimento teórico da engenharia para resolver um problema de uma máquina que parou? E aí eu sempre tive a oportunidade de conversar e ter do meu lado profissionais iguais ao senhor, com experiência, que só de olhar para o equipamento, só de ouvir o barulho do funcionamento do equipamento, eles sabiam qual era a causa ou qual o problema iria dar daqui a alguns dias. E esse tipo de conhecimento a gente não adquire na sala de aula. A gente adquire na prática. A gente adquire no campo de batalha, no problema real. E a certificação por competência, ela veio para atender justamente esses profissionais que, por qualquer problema, por qualquer situação, falta de grana, falta de tempo, não tiveram a oportunidade de ir para dentro da sala de aula, constituíram família cedo, tiveram que trabalhar no chão de fábrica, dobrar, triplicar turno, trabalhar de madrugada, ter 2 trabalhos. E essa pessoa não teve condições de ir para dentro da sala de aula. E aí, para mim, é uma enorme ignorância o ser humano que vem e desmerece um profissional que teve a sala de aula, dentro do campo de batalha, dentro da missão real, vendo o problema acontecendo e resolvendo o problema. Pode pegar um técnico recém-formado e bota ele para resolver, um técnico recém-formado que não teve experiência prévia, e colocar ele dentro de uma fábrica para ver se ele consegue dar conta dos problemas que vão acontecer lá. Não vai dar. Não vai resolver. Não vai. Então, esse conhecimento teórico e prático adquirido durante o caos, ele é extremamente valioso. E é esse conhecimento que os técnicos têm, os técnicos por competência. Não, um não é melhor do que o outro. São metodologias e formações diferentes. São inícios diferentes, são jornadas diferentes. É isso que as pessoas não entendem.
Mas é inegável, seu João, que eu vou falar para o senhor aqui, é inegável. As empresas hoje estão preferindo contratar os técnicos formados por competência, sobretudo do Grupo Educacional IETAM. Marcelo, isso é mentira. Por quê? Mentira? Vamos lá, vamos se colocar aqui na minha cadeira do empresário. Você é empresário, você tem uma empresa. E aí você vai contratar duas pessoas, você pega dois currículos. Os dois são técnicos em eletrotécnica. Só que um tem 20 anos e ele é formado em eletrotécnica. O outro tem 50 anos, a idade do seu João. Quando eu olho para o currículo do seu João, que tem 50 anos, ele já trabalhou em várias empresas, já deu resultado para muitas empresas, já tem repertório cognitivo comportamental para dar conta de problemas. E o camarada de 20 anos que acabou de sair da formação, ele não tem. Os dois são técnicos. Quando eu olho, os dois têm a formação que eu quero, porque ter um certificado hoje para o mercado de trabalho é o mínimo que você pode ter para concorrer a uma vaga e para ser promovido. O que vai te destacar são as suas habilidades sociocomportamentais e o que você tem de repertório para agregar, para resolver problemas. Isso quem falou foi o diretor do LinkedIn. Então, eu olho para os dois, eu falo, qual dos dois resolve mais problema? O que acabou de sair da formação ou o que tem experiência? É óbvio que é o que tem experiência. Ah, Marcelo, isso é injusto. O mundo não é justo. O mundo não deve nada para você. E é desse jeito, você tem que aprender a jogar o jogo do mundo. Ah, mas eu estou me sentindo injustiçado. Vá buscar ter experiência, vá correr atrás. Só não fique apontando o dedo para os técnicos que fizeram a certificação por competência, dizendo que eles não têm conhecimento, que eles não sabem fazer o que tem que ser feito e que é uma venda de diploma, porque aí você vai estar falando besteira. E tá aqui o seu João como prova viva, que é um cara que ele dá nó em pingo d'água na frente de técnico, o técnico sabe nem o que foi que ele fez. Marcelo, são 38 anos de trabalho. Tiramos 35 anos até ser técnico de segurança do trabalho. Durante esses 35 anos eu trabalhei em vários ramos e eu sou um cara que tem uma facilidade de aprendizado muito boa. Aí aprendi. O senhor tem Também. fome, seu João, o senhor tem fome, o senhor é um guerreiro. Porque aprende quem quer. O conhecimento está para todo mundo, é vontade de aprender, o senhor tem fome. Como o senhor falou, o senhor era pastor de ovelha, o senhor veio de baixo. Sim, sim. Eu comecei. Eu larguei a escola muito cedo. Eu larguei a escola muito cedo. Aí o meu pai tinha ovelhas, me pôs a guardar ovelhas. Com 15 anos tive o meu primeiro emprego como emprego fichado, né? Como ajudante serralheiro. Como ajudante serralheiro. Aí depois disso fui trabalhar como ajudante de padeiro. E fui por aí, fui andando. Com 19 anos entrei no exército. Passei pelo exército também. O senhor passou pelo exército? Passei pelo exército Tá também. explicado, seu João, tá explicado. E uma escola grande, uma escola grande. Eu estou gordinho devido à idade e tal, mas eu fui paraquedista. Foi, o senhor foi PQD? Fui PQD no Exército Português. Muito bom. Fui paraquedista. Aí, cara, aí eu adquiri disciplina, né? Disciplina. A gente foi formado para guerra, né, seu João? Exatamente. Por isso eu não tenho medo de enfrentar. Ah, eu estou no CLT, mas eu tenho medo de enfrentar. Cara, tu tá no CLT, vai em frente, tenta conseguir, tenta empreender. Se não deu certo, volta para o CLT, mas não desista. Espera um tempinho, dá uma respirada e volta de novo. Referente agora à certificação por competência. Pronto. A certificação por competência é assim: tu pegas um cara com 50 anos, tipo eu, com experiência enorme em chão de fábrica. Passou por N empregos, viu N problemas. Depois pegas um técnico que estudou 1 ano e meio, 2 anos. 1 ano e meio, 2 anos. Quem é que tem mais experiência? É o velho ou o novinho? Outra coisa. Porque a certificação por competência é compra de certificado, porque não sei o que, não sei o que. E o EAD não é. O EAD, o cara faz o curso EAD, não tem
tutoria praticamente nenhuma. Não tem praticamente nada, Marcelo. Não tem praticamente nada. É só um faz de conta. É um faz de conta. Marcelo, é um faz de conta. O cara, por isso é que o governo, e eu concordo, mas também estou fazendo engenharia EAD, engenharia ambiental EAD. Estou fazendo. No entanto, essa gripe, eu estou meio coisado. Mas, no entanto, eu vejo, cara, que o EAD, como eu digo, é raso, cara. É raso. Aí depois diz-me assim, porque o cara certificado por competência. Eu digo assim, devia de haver certificação de competência para técnicos antigos virarem engenheiros. Não para mim, que sou técnico novo. Mas aquele técnico antigo, que é técnico desde os anos 90, dos anos 80, pô, o cara tem experiência e conhecimento para lhe ser dada uma certificação por competência da engenharia da área dele, cara. Eu penso assim. A gente ainda não conseguiu, seu João, essa movimentação em relação a nível superior, infelizmente. A gente ainda não conseguiu, mas é algo que está sendo buscado pelas instituições, uma lei que ampare não diretamente, por exemplo, para uma engenharia, mas o que a gente vê é em relação ao tecnólogo. Sim. Por competência, você entende? O tecnólogo por competência, ele é algo que tá para sair. E aí, seu João, dentro desse processo, hoje nós estamos também com a especialização técnica. A especialização técnica, ela vem justamente para tornar esse técnico único, especialista. É tipo quando eu quero ir ao médico, eu estou com um problema cardiovascular, um problema cardíaco, não tem como eu procurar um médico generalista, ele não vai resolver. O médico generalista, o clínico geral, ele vai tratar ali uma virose, uma gripe, um sintoma mais aparente, mas especificamente não. E aí eu vou ter que buscar um cardiologista. Se comparar os dois, é óbvio que o cardiologista, por ser especialista, ele tem um reconhecimento maior, ele ganha mais e ele tem atribuições mais direcionadas. E com base nisso, nós estamos com o lançamento do produto que é a especialização técnica por competência. Dentro das empresas, esses profissionais que já são técnicos e que têm a especialização, isso dá um valor absurdo. E a certificação por competência, seu João, é basicamente assim. Como é que eu vejo? Imagina que eu estou com fome. Eu estou com fome e eu quero matar minha fome. Eu vou ao restaurante. Eu chego no restaurante, o que tem? Tem um cardápio, né? Aí eu pego o cardápio e aí eu leio o cardápio. Só pelo fato de eu ler o cardápio que tem em cada prato, eu fecho e vou embora. Só pelo fato de eu ter lido a teoria, eu já saciei a minha fome. Então, não adianta eu querer ter a experiência e a sensação de comer a comida só lendo o cardápio. É o que o senhor falou em relação ao curso somente em EAD, somente com a teoria. Porque a prática, ela engole a teoria. Eu não tenho como eu matar minha fome somente com o conhecimento teórico, somente com o que está escrito naquele cardápio. Eu preciso ver o prato e ingerir aquele alimento. É nesse momento que eu mato a minha fome. Então, para a solução de problemas, eu preciso ter essa prática real. Não é uma prática que foi desenvolvida em um laboratório, num ambiente extremamente calculado, calmo, dentro das condições normais de temperatura e pressão. E aí o camarada ele vai desenvolver o trabalho dele lá de forma tranquila. Agora, bota ele numa fábrica, ele com medo de ser desligado, peça quebrando, insumos sendo perdidos, a empresa tendo custo, uma loucura na cabeça do camarada e ele tendo que resolver, virando noite resolvendo o problema. E isso daí, essa é a escola do técnico por competência. Essa é a sala de aula do técnico por competência. Missão real. Não tem como. Se eu for do exército, imagina só. Imagina que vai ter uma guerra e aí a formação dos soldados é onde? Ele vai para dentro de uma sala de aula, assiste umas videoaulas, ele só vê o fuzil, ele faz alguns disparos de fuzil numa inteligência artificial ou realidade aumentada, e aí bota um fuzil real na mão desse cara e bota ele bota um óculos de realidade aumentada e faz a simulação dele pular
de um paraquedas. Agora bota ele na guerra, em cima de um avião, manda ele pular. É outra parada, é outra coisa. Não, E é aí que ele vai desenvolver aprendizado. Ah, aqui no Brasil, acho que também tem esse lema no Exército: instrução dura, combate fácil. Exatamente. Então, Exatamente. não é aquele menino que fica achando que é o melhor atirador no videogame, que ele vai ser um grande atirador na vida real. Não é aquele que é o melhor soldado do Counter-Strike, que vai ser um bom soldado na zona de conflito. Exatamente. Seu João, eu queria, para que a gente possa finalizar, tá estourando nosso tempo aqui, eu queria lhe fazer uma pergunta, tá? E eu Será queria que bom? essa pergunta ela saísse do fundo do seu coração para as pessoas que hoje ainda têm alguma dúvida sobre a legalidade da certificação por competência do Grupo Educacional IETAM. Qual é o que o senhor tem para falar para essas pessoas em relação à sua transformação, a transformação que o senhor teve, a experiência que o senhor teve com a gente? E também para aquelas pessoas que entram em contato com a gente, não fecham com a gente por conta de preço e vão para a concorrência arriscar a grana deles, o dinheirinho deles suado, botando na mão de uma escola que ninguém nem aparece, assim como eu apareço aqui todo dia, seu João. Se o senhor for olhar aqui no Instagram do IETAM, o pessoal não valoriza nem os mecanismos que eu utilizo para chamar a atenção dessa galera. Até aquele negócio de meleca, eu comprei esse negócio aqui para chamar a atenção do pessoal. O senhor acredita nisso? Eu falei, eu vou fazer vídeo com esse negócio aqui para ver se o pessoal me dá atenção e para de comprar na concorrência e colocar o dinheiro dele no lixo. Mas nem assim, o pessoal continua indo para concorrência. Então, o que o senhor tem para falar para essa galera que ainda não tomou sua decisão e por que eles devem escolher o Grupo Educacional IETAM? Primeira coisa, por isto. Depois, é assim, você vai fazer uma certificação por competência numa escola. Não digo que não tenham escolas ou centros que, que, não, que não sejam sérios, né? Claro. No entanto, é assim, o IATAM, também sei que o IATAM é pioneiro. O IATAM é Sim. pioneiro, foi o pioneiro, não é? Foi o pioneiro. A partir daí surgiram outros. Mas é assim, cara, vão nos melhores, cara. Façam com os melhores. Façam com os melhores, porque é assim, te oferecem uma certificação por competência em uma semana. Tu acha, estou falando para a população, tu acha, estou tratando até por tu acha que em uma semana vão te colocar no Sistec em uma semana? Vão te dar um diploma, que é um diploma, em uma semana? Quando tu vai ver, meu amigo, está tudo cheio de erros, até erros de escrita tem. Erros de escrita. Depois tu precisas de mandar o teu diploma para o CRT, para o CFT, precisas de mandar para o Ministério do Trabalho, e o Ministério do Trabalho diz assim, que diacho é isso que está aqui? Como diz aqui no Nordeste, que eu moro aqui em Pernambuco, não é? O senhor está mostrando suas carteirinhas, eu vou ter que mostrar a minha também de engenheiro. É, exatamente. O Só está pessoal pensa que faltando eu aqui. sou engenheiro. Tá aqui, ó, CREA. Engenheiro mecânico. Exato. Não, eu sei. Então, mas é bom a gente mostrar, é bom nós mostrarmos Com para que os certeza. outros técnicos vejam que não é balela, É real. não é balela, não é conversa. Não. Não estou ganhando nada estando a falar isso. O que eu ganhei foi a gratidão que eu tenho para com o IATAM, foi o meu crescimento profissional. E isso já é muito importante. Inclusive, tem colega meu que também já indiquei, que também já fez com vocês a certificação por competência. Já tinha experiência, muita experiência, mas o que lhe faltava. E o que aconteceu também comigo, falta de tempo. Sim. Eu preciso de trabalhar. Eu, em 2010, tirei nota para medicina. Porém, não entrei na faculdade de medicina pelo fato de que, foi através do Enem, não entrei pelo fato de que
eram 2.000 vagas, eu ainda fiquei nos primeiros 500, não está mal. Surgiu-me depois a oportunidade de ir fazer medicina, inclusive tem um colega meu, também bastante resiliente, ele era faxineiro na rodoviária de Arco Verde. Hoje é médico, Dr. Manuel Sá. Eu vou mandar até o link para ele, se ele estiver me vendo, ele era zelador, né? Um abraço para o Manuel. E ele me convidou para ir fazer a medicina no Paraguai, mas eu não fui por quê? Porque eu estudo ou como? Não tinha condição. E é o que eu vejo, muitos não têm condição. Quando, às vezes o cara é mecânico uma vida inteira, é bombeiro civil uma vida inteira, bombeiro civil, falo para o técnico de segurança do trabalho, tu que é bombeiro civil, está há 10 anos na área como bombeiro civil, fazendo todo o trabalho do técnico, que o técnico passa tudo para o bombeiro civil. É bom que o cara aprenda. Mas o técnico tudo passa para o bombeiro civil, nem eu falo em indústria, né? Não o bombeiro civil de Oba-Oba, porque também tem o bombeiro civil de Oba-Oba. O chamado bombeiro civil tático. Sim. Que é o bombeiro civil de Oba-Oba. Não, eu falo aquele bombeiro civil que entra às 6 da manhã no chão de fábrica, sai às 18 horas, descansa 36 horas e volta lá no outro dia e faz o serviço do técnico e muitas vezes o serviço do engenheiro. Só não preenche os documentos. Mas o serviço na prática é o que faz. Cara, faz a tua certificação por competência para tu crescer, para tu subir mais um pouquinho, para subir o teu salário, para melhorar de vida, cara. É isso que eu tenho a dizer do fundo do coração. E para fazer, não é fazer publicidade nem nada disso, façam com os melhores. Escolham sempre os melhores. Não escolham aquele que te oferece... Perdão. Aquele que te oferece uma semana. Porque todo o processo demora. Desde a aferição das competências até a aferição não, até ao lançamento no SISTEC, que também é sujeito a uma aferição. Exatamente. Então, seu João, aqui fica o meu. A gratidão, na verdade, é minha e de toda a família do Grupo Educação Netan. Eu vou mostrar essa live pro meu pai, porque meu pai é o fundador dessa escola, ele que está à frente de todo esse projeto, ele foi diretor do Senai. Não sei se você já teve a oportunidade de ver a história dele lá no nosso YouTube. Quem tiver aqui e ainda não assistiu a história do presidente Valdo Oliveira, do Grupo Educação Netan, assista. É uma história de muita inspiração. Ele começou como estudante do Senai, ele começou empreendendo, batendo na porta da casa das pessoas, consertando ventilador, consertando máquina de lavar. E ele foi crescendo de instrutor, ele foi a diretor do Senai e hoje ele é presidente e fundador da maior escola técnica e tecnológica do Brasil, que é o Grupo Educação Netan. Isso daí quem fala é a Revista Exame. E aqui o meu sentimento é de, além de gratidão, é uma sensação de que eu estou no meu propósito, de que eu estou fazendo o que tem que ser feito, porque eu levo algo muito forte comigo, que o sucesso está diretamente atrelado ao nível de bem que eu faço para outras pessoas. O quanto de valor que eu gero na vida de outras pessoas está diretamente ligado, diretamente proporcional ao meu crescimento como pessoa, como profissional. Então, ver esse seu depoimento, ver o seu crescimento, não só o seu, como de outras pessoas também, isso reforça ainda mais o meu comprometimento em estar fazendo o que eu faço, em estar trabalhando, travando as guerras que a gente trava todos os dias. E isso, para mim, além de muito gratificante, é apenas uma validação, assim, vinda de Deus, de que eu estou no caminho certo e que nós estamos fazendo um trabalho extremamente transformador. Então, seu João, aqui o meu muito obrigado. Você quer falar? Sim, sim. Pode falar. Inclusive, eu aqui na minha cidade sempre indico o IATAM para pessoal que tem experiência na área, indico o IATAM. Tenho pena, tem um amigo meu que é o melhor técnico de eletrônica
da região, o melhor técnico da região. Ele arruma rádios de rádio amador, ele arruma tudo. Infelizmente, quando eu lhe fui dizer para fazer, ele diz assim: é que eu não tenho ensino médio. É, tem que ter Ele isso me médio. entristeceu, coitado. Mas é o melhor técnico que tem na região. Para vocês verem, o cara não tem o ensino médio, mas é o cara que conserta os rádios amadores, todos os rádios amadores do estado de Pernambuco. Pois é. Ei, seu João, bora tirar o ensino médio desse camarada aí. Bora ajudar ele a buscar uma estrutura para ele fazer esse ensino médio e a gente ajudar ele a ser técnico. Me Eu vou procure no falar privado com ele, vou falar com ele pra para gente ver se ele desenrolar pode essa. fazer um EJA, fazer alguma coisa assim. Me chame no privado pra gente ajudar esse ser humano aí, porque com certeza absoluta ele tem competência para ser técnico também. Cara, ele é o melhor técnico que tem na região. É Antônio Maranhão, cara, é meu amigo. Ele é o melhor técnico que tem na região. Ele pega uma TV de leve, ele bota de leve quebrada, ele bota para funcionar. Um rádio desses da Icon, desses rádios de rádio amador de agora foi-se o nome, de HF, que são rádios que vão longe, Sim. que rasgam ar. Cara, ele pega um rádio desse quebrado e bota para funcionar. Ele constrói uma repetidora, ele faz tudo isso. Ele é o melhor técnico que tem na região. Inclusive, ele presta serviço para uma rádio da igreja dele, que ele é evangélico, de uma igreja aí que eu até nem sei qual é a igreja, mas essa igreja tem uma rádio, não é? É ele que presta manutenção em todas as estações repetidoras da rádio. Sim. Então ele é o melhor técnico que tem na região. E infelizmente, quando eu lhe fui falar, ele disse: eita, João, eu não tenho ensino médio. Eu disse: eita, Antônio, meu Deus do céu. Mas eu vou conversar com ele para convencê-lo. Tu falou que. Perdão. Essa é gripe. Tu falou que quero que te chame no privado para A gente gente ver. conversar sobre a situação dele, pra ver como é que a gente pode ajudar. Pronto, Beleza? fechado. Então fechou, seu João. Muito obrigado pela sua presença, pelo seu tempo. Que Deus continue abençoando o senhor, que o senhor continue sendo esse homem próspero, solícito, com essa energia boa. Essa live vai ficar salva aqui. Se eu quiser, você pode mandar para seus amigos. E Mas aqui, sim, mais uma vez, o meu muito obrigado em nome do meu pai, doutor Valdo Oliveira. Espero que um dia a gente possa estreitar essa relação, ele possa conhecer o senhor, conversar com o senhor, numa oportunidade, pronto. numa outra live. Mas ele com certeza ele vai ver essa live aqui. E agradecer também em meu nome pelo seu tempo, pela sua disponibilidade e pelo senhor ter acreditado no nosso trabalho. Seu João, muito obrigado. Sucesso, tamo junto. E pode contar comigo. Me mande mensagem lá. Um abraço. Tchau, tchau.